Esse cara aqui é um Dell Vostro também, que na época tinha um Core i5 de primeira geração. Tá aí o Vostro por dentro, olha aí. Nós temos aqui também uma GeForce RTX 3050 Ti. Muito bem, senhoras e senhores, hoje no Loop Infinito é dia de Dell Vostro, uma máquina que é muito especial para mim, vou contar para vocês o porquê. E esse cara aqui é o 7620, que é fabricado e vendido aqui no Brasil com um Core i7 12700H e uma GeForce RTX 3050 Ti com 4 GB de memória. Uma máquina focada em produtividade e hoje em parceria com a Dell eu trago para vocês um hands-on desse notebook para contar para vocês tudo sobre ele. Então roda a vinheta e vamos nessa! Então vamos lá, para começar o nosso vídeo aqui hoje eu quero explicar por que o notebook Vostro da Dell é especial para mim. Comentei isso aí no começo e olha só, esse cara aqui foi o meu primeiro notebook há quase 15 anos. Esse cara aqui é um Dell Vostro também, que na época tinha um Core i5 de primeira geração e já tinha uma GeForce dedicada também. E olha só, até que ele sobreviveu bem, né, ao longo do tempo. Hoje em dia só tá sem bateria, mas se eu ligar ele aqui, ele ainda funcionaria numa boa. Então olha só, um Dell Vostro foi o meu primeiro notebook, e isso aqui não é porque o vídeo é em parceria não, isso é real mesmo. E na época eu escolhi o Vostro porque, apesar dele ter uma pegada mais corporativa, é uma máquina mais usada em empresas, ele tinha um preço mais atraente e eu queria uma máquina que tivesse uma CPU legal e também uma GPU dedicada. E também uma construção bacana, tudo de alumínio, né? Bem legal. Aliás, dá pra ver uma certa consistência aí na marca, né? Ao longo dessa década aí nos computadores. E, olha só, o Vostro até hoje continua com essa ideia. É uma máquina que traz aí um hardware potente, super compacta, também é uma máquina relativamente leve, focada num uso mais profissional. Então hoje muitas vezes quando a gente está procurando uma máquina para trabalhar, por exemplo, com edição de vídeo, que a gente precisa de uma CPU parruda e uma GPU legal também, a gente vai para uma máquina gamer. Então a proposta aqui é trazer as configurações de uma máquina gamer, porém num perfil mais discreto, né? Um perfil mais minimalista. E para começar eu quero falar um pouquinho sobre o design dessa máquina. Nós temos um notebook com uma tela de 16 polegadas, bordas finas aí nas telas, como vocês estão vendo. Não é muito pesado, ele pesa 2 kg, tem o corpo aí todo de alumínio com certificação de resistência, certificação militar ML810H. Então o corpo todo é de alumínio, isso é muito legal, dá uma aparência bem bacana para ele, moderna. Ele é todo minimalista, como vocês viram. E aqui embaixo ó, a gente tem uma furação bem generosa aqui para passagem de ar, né? Um notebook aqui que puxa o ar aqui de baixo e solta tanto pelas laterais quanto também aqui por cima da tela. Daqui a pouco eu vou desmontar ele, tirar a tampa traseira e mostrar como são os coolers por dentro. E ainda sobre o design, uma coisa muito importante. Bom, primeiro que a aerodinâmica para jogar para cima é excelente, passou no teste. Mas ele passa naquele teste do balanceamento. Ó, quando eu puxo ele aqui, ó, ele não se mexe e já abre aqui. Faz teste com o seu notebook em casa, puxa só com um dedo assim. Se a base vier junto... E aqui, ó, um detalhe muito interessante, ele dá uma elevadinha aqui quando a gente abre a máquina, né? Então, olha só, ele tá aqui na mesa, a hora que você puxa aqui, ó, a hora que chegar aqui, olha lá, a tela dá uma elevada, criando um ângulo mais confortável aqui pro teclado. Por falar em abertura da tela, eu diria que é uns 130 graus, ó, vai até aqui. Então, aqui é 90 graus, deitado seria 180, então a gente está mais ou menos uns 130 graus, um ângulo bacana aí para você poder trabalhar. Ainda sobre o design, vamos falar sobre a conectividade desse notebook, as portas que ele traz. Então, primeiro começando aqui, ó, desse lado esquerdo aqui, nós temos primeiro aqui no cantinho, ó, nós temos aí o conector de energia para o carregador dele. Ele vem com uma fonte que traz aí uma potência de 130 watts, uma fonte bivolt. A gente tem aqui uma passagem de ar bem grande, conector HDMI, uma porta USB tipo A e uma porta USB tipo C, que também é Thunderbolt 4. Aqui no caso, todas as portas USB tipo A são 3.2 Gen 1, ou seja, 5 gigabits de
banda na conectividade. Já a Thunderbolt 40 gigabits ou USB tipo C 3.2 Gen 2 aí 10 gigabits no tipo C. Do outro lado, nós temos mais conectividade, incluindo aí, ó, conector P2 para fones de ouvido e microfone unificado, outra porta USB tipo A de 5 gigabits, o conector de rede Ethernet com a banda aí de 1 gigabit e um leitor de cartão SD, leitor de cartão SD no tamanho tradicional, não é micro SD. E por fim aqui, ó, a gente tem uma furaçãozinha para você colocar aquela trava de segurança. Como é uma máquina que é usada em escritórios, ele tem aí o suportezinho desse lado aqui, né, do lado direito. Curiosidade, o nome é Kensington, aquela Kensington Lock, né, a trava que eles usam aqui por notebook em escritórios. Então, em termos de conectividade, é isso. E dito isso, vamos à tela do Vostro 7620. Uma tela aí que traz 16 polegadas de tamanho, um tamanho bacana, com uma proporção de 16:10. Então, ela é menos wide, um pouquinho mais alta. Nós temos aí uma resolução Full HD, equivalente ao Full HD, né, 1920 por 1200, e a tecnologia da tela aqui é um painel WVA. Então, é um painel VA, porém com um wide angle, então tem um ângulo de visualização um pouco mais alto do que o VA tradicional. Eu me surpreendi em ver que é o VA, achei que era IPS, porque realmente a qualidade das cores é bacana e o ângulo de visão é legal, ó. Até aqui eu tô vendo muito bem, a hora que eu começo a fazer assim aí, assim, não tem muita distorção nas cores, mas eu já comecei a perder um pouquinho da imagem, então eu achei que tem um ângulo de visão excelente, até mais ou menos aqui, ó, tá perfeito. Então uma tela aí WVA, 16 polegadas, 60 Hz, tá? Isso é importante. Full HD, apenas 60 Hz, porque o foco aqui é mais trabalho, apesar de que você pode se divertir com alguns jogos também. A gente vê que as bordas laterais são bem fininhas, a borda aqui embaixo também é fininha e a de cima ela é um pouquinho maior porque nós temos uma pequena webcam, mas no geral o aproveitamento da tela, né, nesse painel aqui, é bem bacana. E essa webcam aqui, ela traz uma trava de privacidade, inclusive agora está fechado aqui. Aí quando você quer usar, ó, você abre aqui para ter o acesso à câmera. Tem um sistema aí com 2 microfones também, e para quem sempre pergunta como é que é a qualidade dessas webcams de notebooks que a gente testa, vamos lá. Lembrando que aqui nós temos uma câmera Full HD. Então olha só, esse é um teste gravando um vídeo na câmera do Dell Vostro 7620. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em Full HD a 30 quadros por segundo com as configurações automáticas. Então, como a gente sempre comenta aqui no canal, é uma webcam que quebra um galho quando você precisa ir para uma reunião virtual ou para uma videochamada, quando você não pode usar o seu celular, que geralmente, quase sempre, né, tem uma qualidade superior. Então, tá aí, ó. Esse foi um teste aqui com a câmera do Vostro. E depois da tela, vamos ao teclado e o touchpad desse notebook. Aliás, gosto desse design que é super minimalista, né? Essa região aqui, ó, deixa eu virar aqui do lado no suporte, ela é um pouquinho mais saltada, né? Então a gente tem a área do teclado aqui um pouco mais afundada, o que torna o design desse notebook elegante. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o teclado. Vocês sabem que eu sou bem crítico com teclados, mas aqui felizmente eu trago boas notícias. Então nós temos aí um teclado completo no padrão ABNT2, porém ele tem algumas leves variações, né? Como por exemplo o ponto de interrogação e barra, ó, veio parar aqui embaixo do lado do Alt e do lado da setinha. A tecla Enter, ela ficou um pouquinho espremida aqui no centro. Mas fora isso, um teclado muito bom, tem uma boa profundidade, uma sensação tátil legal quando você está digitando. Também é retro-iluminado apenas na cor branca e com 2 níveis de iluminação. E também traz um leitor de impressões digitais aqui em cima do teclado numérico. Essa é uma vantagem, né, de ter o teclado numérico aqui. Para quem trabalha muito com números, você tem aí essa facilidade aqui nesse modelo também. Uma outra coisa bacana é que você tem aqui em cima todas as teclas de função, como por exemplo controle de brilho, controle de volume, e você pode, ó, com a tecla FN e ESC alternar entre F1 a F12 ou essas funções personalizadas aqui. E logo embaixo do teclado o touchpad, que traz um tamanho decente, traz um tamanho legal. Ele não aproveita toda a área útil que nós temos aqui, mas é um touchpad grande e confortável de usar. Às vezes olhando de longe ele não parece, mas é porque a máquina é uma máquina que traz aí um tamanho, né, uma tela de 16 polegadas, então quando ele não ocupa toda a área pode parecer pequeno, mas não, o tamanho é legal. Assim, isso me incomodou no começo, mas depois que eu comecei a usar um pouquinho esse notebook, eu entendi por que ele não está no centro, né? Ele traz uma certa ergonomia, porque quando você está usando, geralmente você apoia aqui, ó,
à mão, então dá um pouco de ergonomia, né? Dá mais conforto do que se ele fosse 100% no centro. Então é isso sobre o design dessa máquina, o design externo. Porque agora eu vou começar a falar um pouquinho das configurações e a gente vai abrir a tampa traseira dele para ver o que dá para fazer de upgrade aqui nessa máquina. Esse Dell Vostro ele vem com 512 ou 1 TB de armazenamento no SSD dele. Quando você compra, você escolhe, e configurações com até 16 GB de memória RAM, podendo ser expandida a até 40 GB. Então a gente vai abrir aqui agora para ver como é o acesso a essas memórias. Vou tirar a tampa traseira dele aqui. Muito fácil de abrir, só tirar os parafusos e tá aí o Vostro por dentro. Olha aí. Nós temos então uma bateria de 56 watts-hora aqui embaixo dele. Um sistema aí com... tem um cooler bem grande aqui, né? Um cooler é bem maior do que o outro que a gente tem aqui do lado. Provavelmente esse é o da CPU. E aí nós temos os chips embaixo dessa fita protetora aqui, né? Todos os dutos aí de dissipação, fica tudo por ali. O que a gente consegue observar aqui é que nós temos apenas um slot para SSD NVMe. Então se você comprar 512 ou 1 TB, você pode fazer um upgrade, mas vai ser substituindo a peça que está aqui. Aqui a gente tem uma fita protegendo a memória RAM e nós temos um módulo aqui de 8 GB de memória DDR5 que fica aqui exposto com acesso fácil. Os outros 8 GB são soldados na placa. Então ele alcança até 40 GB se você colocar um módulo de 32 GB aqui. Aí 16 GB rodam em Dual Channel, né, 8 e 8, e o restante roda em Single Channel. E também tem aqui o chipzinho do Wi-Fi. Lembrando que essa máquina traz conectividade Wi-Fi 6, 802.11ax, e também Bluetooth integrado. Então acho que é isso que eu tinha para comentar aqui sobre o sistema. Ele tem 2 coolers, mas ele tem 3 dissipadores. Então é um dissipador para CPU, outro para GPU e tem mais um aqui embaixo para o chipset. Uma outra coisa legal de comentar enquanto eu estou com ele aberto é que nós temos 4 caixinhas de som, 4 speakers aqui. Dá para ver que a gente tem 2 aqui embaixo, né, um de cada lado aqui da bateria, mas nós também temos 2 aqui em cima que ficam apontados para cima. Esses 4 speakers, cada um tem uma potência de 2 watts, totalizando 8 watts de um som meio ambiente, né, que não vem só de uma parte do notebook. Esses 2 aqui jogam o som para a superfície da mesa, no caso, e aí o som é rebatido e os outros 2 aqui vão direto para você. Então a gente tem várias caixinhas de som espalhadas aí pelo notebook. Então esse é o Vostro 7620 aberto. Agora vamos fechar ele aqui. E agora sobre as especificações técnicas, primeiro a CPU. Nós temos aí então um Core i7 12700H, uma CPU de alto desempenho, 12ª geração aí da Intel, de processadores Core para notebooks. E essa CPU traz, como vocês podem ver aqui, ó, listadinho no HW Info, 14 núcleos, sendo aí 6 núcleos de desempenho, cada um deles com 2 threads, e 8 núcleos de eficiência, totalizando 20 threads de processamento num TDP de 45 watts e um clock máximo aí no turbo de 4.7 GHz. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a gente tem aqui uma CPU com um desempenho bem legal, uma CPU relativamente atual, né? A gente está agora na 13ª geração, mas a 12ª é a do ano passado e ainda traz um desempenho excelente para você trabalhar aí em vários aplicativos. É uma das melhores CPUs que a gente tem ainda no mercado aí para notebooks e entrega um desempenho bem legal. Eu, pelo menos, não consigo imaginar nada do meu dia a dia, do meu trabalho, que não rodaria nessa CPU. Então, dá para você trabalhar muito bem. A memória, como eu já comentei, né, a gente tem até 1 TB de SSD e 16 GB de memória RAM, que eu acho que é o suficiente aí para a maioria dos trabalhos também. E o mais importante, um diferencial dessa máquina, é esse selinho aqui, que não é só de enfeite não, esse GeForce RTX. Nós temos aqui também uma GeForce RTX 3050 Ti, que não está aqui do lado, porque aqui do lado a gente está com a integrado. Ó. Ele tem aqui a Intel Iris, que é a GPU 0, mas se eu alternar aqui, ó, dá para ver a GeForce RTX 3050 Ti com 4 GB de memória dedicada. Então essa é uma GPU
que é de entrada da série 30 para notebooks, né? Ela só não é a mais básica porque tem um TI aí que dá um pouquinho mais de potência para ela, mas já basta ter uma GeForce dedicada para você ter acesso a ferramentas muito importantes que ajudam no trabalho, como por exemplo os encoders NVENC, na hora de você fazer o pós-processamento de um vídeo, renderizar um vídeo usando a GPU, ela já resolve isso para você. Então é muito legal ter uma GPU dedicada para quem trabalha com 3D também, etc. E até dá para jogar numa GPU dessa, considerando que aqui a gente está em Full HD, uma 3050 Ti com 4 GB de memória. Jogos competitivos, ok, tudo no talo. AAA, dá para rodar também. Talvez às vezes você tenha que descer um pouquinho a configuração para o médio, não vai rodar com tudo no talo, mas dá para brincar. Então é uma máquina que também daria para jogar, apesar desse não ser o foco do Vostro 7620. E a gente tem outras informações aqui também, né, para quem tem curiosidade aí sobre o chipset, né, a placa-mãe, uma placa-mãe da própria Dell, a 024RXP, e a memória RAM trabalha numa frequência de 4.800 megatransfers, né? Lembrando que é DDR5, então a gente já tem uma velocidade mais elevada do que DDR4. Então tá aí, essas foram algumas especificações técnicas do Vostro 7620, uma máquina relativamente compacta, uma máquina que não pesa muito, traz uma GPU dedicada e é para você trabalhar sem que você tenha que comprar uma máquina gamer se você não quer aquele monte de LED RGB, aquela personalização, etc. É uma máquina bem neutra, bem sólida. E hoje no Brasil, se você está interessado em comprar o Vostro 7620 16 polegadas no site da Dell aqui, está saindo por R$ 8.800, um modelo que tem um SSD com 512 GB de armazenamento. Está rolando uma promoção aqui com um desconto de R$ 200. Já o modelo com 1 TB de armazenamento sobe um pouquinho o preço, vai para R$ 9.300. O desconto também sobe um pouco, né? R$ 300. Esses são os preços oficiais hoje, no momento da gravação desse vídeo, aqui no Brasil. E agora a gente vai testar um pouco mais essa máquina, porque esse vídeo não é uma análise, esse vídeo é mais um hands-on, conhecendo a máquina, passando aí essas primeiras impressões para vocês. E agora a gente vai usar o Vostro aqui no Loop Infinito, no nosso dia a dia. Então a Dell mandou essa máquina aqui para a gente testar, vamos usar ele aqui no Loopcast, no Loop ao vivo, e a gente vai contando para vocês como é que vai ser essa experiência. Então, se você se interessou, tem alguma dúvida específica, chega mais nas nossas lives. A gente tem lives aí terças e quintas, às 9 da noite, e pergunta pra gente se você vai ver ele lá. Nesse próximo mês a gente vai estar usando ele na bancada aqui do Loop Infinito. Então é isso aí, pessoal, esse foi o meu hands-on aqui do Dell Vostro 7620, notebook, uma qualidade legal. Eu gosto aí dos notebooks da Dell, já tô com a marca há mais de uma década e traz sempre produtos aí de alta qualidade, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você que está de olho em um novo notebook e queria conhecer um pouquinho mais desse modelo aqui ou as outras opções que a gente tem aí no mercado. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa um comentário e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!